mais velhos se lembram muito bem da época em que a urna era de lona e o voto colocado na cédula. Quem não tinha habilidade com a escrita, com a leitura, se atrapalhava bastante. A gente votava numa pessoa, caía sempre para outra. Nós não tínhamos uma certeza conforme seria o voto nosso honesto. Ao longo da história do Brasil, a urna passou por várias mudanças. No período colonial, o voto era depositado nos pelouros, que pareciam munição de canhão. A urna de 1940 era de metal e a de 1950 de madeira. Depois veio a de lona. Todas elas não apresentavam segurança e as eleições eram marcadas pelas fraudes. O voto do eleitor colocado na urna não se transformava na verdade eleitoral. No meio do processo havia um mapismo onde eles transformavam a verdade eleitoral na vontade daqueles que estavam fazendo a apuração dos votos. Mato Grosso foi um dos primeiros estados que pensaram na informatização do voto. Este é o protótipo de uma urna eletrônica criado em 1993. Era uma espécie de terminal bancário chamado de máquina de votar. Foi inventado pelo ex-secretário de informática do TRE. Nós começamos a fazer essas votações nas eleições de bairros, nas associações, e as pessoas encontravam muita facilidade para votar e ficavam muito satisfeitas, porque imediatamente ao último eleitor votar, você já tinha o resultado daquela votação. Modelos inventados por Mato Grosso e outros estados foram apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral. Em 1995, foi montada a comissão responsável por definir quais seriam as premissas da urna eletrônica. Essa comissão do TSE, que foi denominada de comissão de notáveis, na verdade, reuniu os melhores técnicos do Brasil, inclusive daqui de Mato Grosso, para poder discutir o que era melhor para a urna eletrônica. Definidos esses parâmetros, o TSE contratou os melhores técnicos, engenheiros eletrônicos, engenheiros mecânicos, engenheiros de informática, para poder construir a urna. A urna eletrônica é uma mistura das várias ideias. A votação passou a ser numérica. O eleitor deixou de marcar ou escrever o nome do candidato. Uma facilidade para pessoas que não sabem ler e escrever, o que reduziu a quantidade de votos brancos e nulos. Esta foi a primeira urna eletrônica de uma eleição utilizada em 1996 nas capitais brasileiras. Nesses 14 anos, o modelo foi evoluindo. Esta de 2002 imprimia o ticket que comprovava o voto do eleitor. Esta outra de 2008 foi utilizada em 3 municípios brasileiros em um projeto piloto em que o eleitor é identificado pela digital. Em Mato Grosso, eleitores de Campo Verde serão os primeiros a utilizar as digitais em 2012. E se o sistema eleitoral acompanha a tecnologia, como serão as eleições do futuro? Nos próximos 10 anos, a tendência é que todos os eleitores sejam recadastrados biometricamente, com a coleta de digitais e fotos, para que a gente possa melhorar o nosso cadastro e ter a garantia de que um eleitor não possa ter 2 títulos. Com isso, a gente deve ter uma mudança nos títulos eleitorais, ou seja, deve ser implementado o chip nos títulos, por exemplo, né? Ainda não houve nenhuma comprovação de fraude na urna eletrônica. Muitos eleitores reconhecem como um sistema confiável. O sistema de informática é o mais confiável hoje em dia. Ele aceita o que o homem faz. Se você chegou lá, você fez tudo correto, ela com certeza vai computar os dados corretos.